Fala, turminha, muito boa noite. Bora para nosso videozinho aí de estudo. Onde a gente vai estar falando aí do que aconteceu hoje, né? Teve bastante notícia ali às 9h30, que fez aí o preço dar uma estilingada para baixo e pagar muita gente. E aí depois só fez sofrer quem ficou à tarde tentando operar, né? Mas isso a gente vai falar durante o nosso vídeo, tá? Então já deixa aquele like, curte o canal, compartilha com quem vocês quiserem aí. Isso aí é o caminho para estar ajudando cada vez mais pessoas a virar a chave, beleza? Então bora falar do índice aqui. Antes, dá uma dica, tá? Galera que tá às vezes fica procurando alguma ferramenta de auxiliar, tal. Tem duas coisas que a gente usa que auxilia muito na tomada de decisão, tá? Uma delas é o Volume Profile, esse cara aqui, que no Profit é diferente, né? Aí só quem tiver Profit Pro que vai ter, mas no TradingView a gente tem ele como ferramenta que pode usar normalmente, né? Temos dois tipos de Volume Profile. Esse aqui, que é o de range fixo, quando você define, né? Aqui, por exemplo, ó, eu defino da onde eu quero para onde eu quero. Só que esse aqui, conforme o preço vai andando, você vai tendo que ir alongando ele e atualizando. E eu tenho esse outro aqui que eu gosto de usar, que é o perfil de volume ancorado, que você simplesmente define aonde é que você quer. Então, por exemplo, eu vou colocar ele, né? Eu vou colocar ele, eu quero ele daqui. Então ele marca sempre, então ele sempre vai estar atualizando conforme o gráfico vai estar andando, ou seja, ele marca ao contrário. Então acho que esse aqui é mais tranquilo. Só também não lembro se esse perfil de volume ancorado tem na versão gratuita do TradingView. Acho que se eu não me engano, é na versão paga. Mas qualquer coisa, esse outro, o perfil de volume range fixo, ele é ferramenta que faz parte do TradingView, tá? Inclusive aqui, ó, nesse menu de desenhos, tá aqui, ó, perfil de range. O ancorado tá aqui também. Ele faz parte, tá? Então fica aí a dica. E o outro, turma, que é uma ferramenta interessante também, que é o a VWAP ancorada, né? Vários aí ficam, já vi, tem vários aí que colocam e ajuda, né? E tem muita gente que não sabe, só que assim, indicador você não tem que saber, não tem que ter aula para vocês usarem, tá? Você tem que pegar ele, colocar no teu gráfico e ir se adaptando, tá? E não ficar dependendo de aula. O que a gente faz é mostrar como faz, né? Aí agora a forma como você vai usar vai depender do teu perfil, né? E a VWAP ancorada, ela tem tanto aqui quanto no Profit. O símbolo é o mesmo, esses dois candlezinhos aqui com a linhazinha no meio, tá? E a forma de você colocar ela é igual nos dois. Você vai clicar nela, aí você define, eu quero desse topo aqui. Então você vai clicar no topo, automaticamente ele vai, deixa eu posicionar nesse outro candle aqui. Automaticamente ele vai dar o preço médio de quem tá vendido lá do topo, tá? Então assim, a gente vê que a gente está chegando isso já ajudando na nossa análise. A gente vê que a gente está chegando numa região muito ruim, ou seja, é região de meio de preço médio, né? Dá para a gente ver por aqui, ó. Nós temos a POC, nós temos a VWAP ancorada, o preço médio da turma, a gente tem o ponto de equilíbrio, ou seja, a gente está chegando no meio da bagunça, né? E aí, o que é interessante a gente ver? Primeiro, o que está acontecendo com o preço? Nós percebemos uma coisa. Ó, lembra que eu falei para vocês, né? Se ele não conseguisse subir aqui, para a gente ficar atento, que provavelmente ele iria começar a fazer o movimento contrário. E foi exatamente isso que ele começou a fazer. Quando a gente pega e começa a desenhar aqui, ó, a gente tem o topo, fundo,
fundo, né? A gente tem o choque e a gente tem o... Eu nem vou colocar aqui, a gente tem o BOS aqui. Ou seja, e ele chegou nesse ponto aqui, tá? Seria mais confirmação dessa queda se esse preço tivesse rompido aqui esse fundo e ter voltado. Ele não rompeu. Porém, a força ainda é vendedora. O que vocês têm que estarem atentos amanhã? A essa região aqui, tá? Por que eu falo essa região? Porque aqui a gente tem uma zona extremamente importante, que é a zona dessa notícia, tá? Que é esse carinha aqui. A gente tem também a extremidade lá, na verdade essa outra aqui, mas essa aqui já foi mitigada 2 vezes, então eu prefiro trabalhar com aquela outra extremidade. E a gente tem essa daqui, essa outra extremidade aqui, que agora ela renovou, então a gente agora está trabalhando com ela. Quando a gente bota aqui nos 5 minutos, tá? Vocês vão ver, ó. Tá aqui, a gente tem o último candlezinho preto, né? Não vamos falar assim, isso é um order block. Não consideramos vamos falar assim, a gente não considera order block. Vamos dizer que isso aqui é a extremidade, tanto aqui quanto lá em cima, as duas extremidades desse range do gráfico, tá? Além daqui, a gente tem depois essa região aqui, que deixou muito dinheiro preso aqui, tá? Então, fiquem espertos, porque o preço ficou a tarde inteira nesse caixote, não conseguiu romper nem para um lado nem para o outro, e agora a gente tem que aguardar, porque a gente pode ter vendas aqui, a gente pode ter venda aqui, tá? E ele pode nem chegar lá e amanhã já abrir aqui e dar continuidade nessa baixa, tá? O que vocês têm que ter atenção é justamente isso. Quais são os pontos a observar, né? Digamos assim, a gente teria vendas aqui e a gente teria vendas aqui em cima, tá? Esses seriam os pontos. Claro, se ele vender aqui, enxergando uma ruptura de fundo. Se for uma venda aqui, já analisando algo nesse sentido aqui. Tá? Essa é a diferença de uma venda aqui para outra venda aqui. A visão que a gente vai ter da continuidade desse movimento, tá? Então prestem atenção nisso daí durante o pregão amanhã, beleza? E o Doleta foi exatamente o contrário, né? Ele veio testar aqui esse fundo, fez o sweep aqui no fundo, depois subiu direto. Exatamente onde a gente tinha marcado, tá vendo, ó? Order block, o que eu falei para vocês? Eu falei isso aqui no estudo. Cuidem para não entrar aqui e sim esperar ele ir para trás e voltar. Aqui você poderia ter feito entrada de risco. Quem não fez entrada de risco, teve a entrada aqui, ó. Não diria uma entrada confirmada, mas você já teria uma entrada aqui, visto que ele perdeu o fundo do candle aqui. Só que aí foi aquela amarração o resto do dia, né? A operação mesmo teve uma venda curta aqui e teve a compra do dia aqui embaixo, que ele foi direto e reto, sem olhar para trás, né? Essa aí foi a diferença da movimentação. O que a gente tem aqui agora no dólar? Agora a gente tem a extremidade lá de cima. Ao contrário do índice, o dólar está fazendo movimento para lá, né? Então a gente tem que aguardar o que aqui agora? A gente tem que esperar, deixa eu só apagar aqui, uma definição desse range. Deixa eu colocar no 15 minutos que aí fica mais fácil de analisar. Ó, percebam que o preço tá... Agora a gente tem essa mesma trava aqui, ó. Certo? Olha onde o preço segurou, bem na onde teve o rompimento, ou seja, bateu no candle comprador
da notícia, ele segurou a turma. Para dar continuidade nesse movimento de alta agora, esse preço precisa abrir amanhã aqui, voltar e aí sim ter a continuidade, tá? Essa é a movimentação que a gente espera para o dólar, para buscar o outro ponto lá de cima, beleza? Então, assim, esse aqui já foi mitigado, né? Eu já vou até tirar. Aqui eu tenho o SS Sell Side Liquidity. Então, a gente tem aí os pontos que a gente pode estar observando, né? E aqui embaixo, lembrando, ainda tem esse gapzinho para fechar, mas devido às circunstâncias e ao movimento que o preço está fazendo, ó, ele veio exatamente já testar praticamente o topo rompido, então há sim uma possibilidade maior dele ter chegado no ponto e agora ele começar a fazer o movimento de novo para buscar as regiões lá de cima, tá? Então fiquem ligados nessa movimentação do dólar, certo, galerinha? Então era isso, mais uma vez muito obrigado, espero que vocês tenham gostado, tenham todos um bom descanso, uma ótima sexta-feira amanhã, um grande abraço a todos e até o próximo.